Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre e ilumine a estrada da sua vida. Oi, minha querida Priscila Moraes, Gustavo Silva, minha querida Tati Lopes, o Rogers Malta, a Raquel Ruiz, a Regina Claudiassi. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja. Penha Maria Aparecida, Simone Birello, sejam todos abençoados por Deus. Minha querida Dani Kubiak, da cidade de Canoas, a Isabel Veg, Ana Lúcia Sampaio, Tiago Sarra, minha querida Sara Galvão. Olá, minha querida, Deus te abençoe. Minha querida Denise Vocettina, Aldinar Carvalho, Isabel Rocha, Muriel Alves, que os nossos entes queridos desencarnados estejam bem. Assim seja. Já cheguei de viagem com as bênçãos de Deus. Chegamos de viagem, estou começando a live um pouquinho atrasado, porque eu cheguei de viagem, hoje à tarde. Mas já está tudo preparado. Oi, Valéria Miranda Global, a Valéria de Goiânia. Já falei em Goiânia há muitos anos atrás. E hoje é uma live especial em homenagem a todos aqueles que partiram desse mundo. Como é live, desde já separe seu copo com água. Olha, o meu copo não tem água, está vazio, mas eu vou tomar aqui. Olha, tem até uma garrafinha, tá vendo aqui que o formato, dá para ver o formato? Lembra que eu fui para Aparecida? Lembra esses dias? Eu fui para, poucos dias atrás, 3, 4 dias atrás, eu fui para Guaratinguetá, no Santuário de Frei Galvão, e fui para Aparecida. No Santuário de Aparecida, era aqui a garrafinha de água, e até achei a garrafinha, vou usar aqui para a nossa live. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu beba água durante a live, mas separe também a sua água para que daqui a pouco possamos orar. A Stephanie Enier Lopes, meu vô se foi há um mês atrás, que Deus possa receber e amparar. A Cláudio Rios, a Eliane Gilioli, Eliana Maria Turra Batista. Meus irmãos, então separe seu copo com água. Não sei se o pessoal do Face está vendo aqui, eu também enchendo. Separe seu copo com água. Keila Aldieri, boa noite, meu amigo, boa noite, minha irmã. Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Meus irmãos, importante é nós entendermos que tudo na vida se transforma. E de que, como as pessoas falam, não há morte. Há morte. A morte existe para tudo que é material, para tudo que tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. A morte daquele princípio que causa aquela forma. Mas segundo a lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, aqueles átomos são desagregados naquela fórmula, naquela forma que tinha, e agregam outras coisas. Por isso é que falam que nós somos hoje, nós estamos no ano de 2024, o Big Bang há bilhões de anos atrás, e nós somos poeira das estrelas. Então estou falando fisicamente, não estou falando espiritualmente ainda. Fisicamente, tudo se transforma. Tudo tem uma forma, tudo perde a forma. Então, o corpo físico morre? Morre. A morte do corpo físico. A questão é que Deus é espírito. Você não é um corpo. Você tem um corpo, mas você não é um corpo. Esse é um erro básico que as pessoas cometem para entender a espiritualidade. Por exemplo, se você está dirigindo um Fusca, você é Fusca. É certo eu chegar para você e falar, olha, você é Fusca. Você fala, não, Camolés, eu sou o motorista do Fusca.
Se você está pilotando um avião, é certo eu falar você é o avião? Não, você é o piloto do avião. Se você está pilotando uma moto, é certo eu falar que você é uma moto? Não, você é o piloto da moto. Se você está pilotando uma lancha, é certo eu falar que você é a lancha? Não, você é o piloto da lancha. Se você está pilotando um carro de Fórmula 1, é certo eu falar que você é o carro de Fórmula 1? Não, você é o piloto do carro. Se você está dirigindo uma Ferrari, é certo eu me entusiasmar com aquela Ferrari e falar, olha, você é a Ferrari? Não, você é o motorista da Ferrari, o motorista do carro. O motorista troca de carro, mas os carros deixarão de existir. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que na Terra tudo é transitório. Tudo. Oi, Rosa Marques, Redigolo, a Márcia Kinkerfus Pereira, aqui a Farano Márcia, oração para Melissa Mota, desencarnou quinta-feira agora com apenas 19 anos, deixando uma mãezinha sem chão. Por isso, meus irmãos, que Chico Xavier falava que existem muitas dores nesse mundo. Existe no mundo de provas e expiações muitas maneiras de sofrer. O câncer é uma delas, a depressão, a angústia, a tristeza, uma dor de coluna, uma dor de dente, a perda de um ente querido, mas a perda de um filho é uma das maiores dores e maiores provas que nós temos. E quando se perde um filho aqui na Terra, geralmente os pais fazem a pergunta errada. O que é que ele fez para partir tão cedo? O que é que ele fez para merecer isso? A pergunta correta é o que nós fizemos, nós que ficaremos com a dor e a angústia da saudade. O que é saudade? É a presença da ausência no nosso coração. Então que Deus possa confortar o coração dessa mãezinha com toda a certeza. Marli Lopes, meu paizinho, aqui a Zeni Quintana, boa noite, Camolese, Deus te abençoe hoje e sempre. Então, importante é você entender que todos eles estão vivos, espiritualmente. Só que materialmente não mais, porque nós também não estaremos. E essa regra é uma regra tão clara, mas tão clara que não tem uma exceção. Você conhece alguém na Terra, fisicamente, com 500 anos, 600 anos? Você conhece alguém? Eu conheço gente com cara de 500, mas ele não tem 500, só tem 30, que só está acabado. Não tem. Então, não tem exceção. Tudo que tem largura, altura e profundidade, olha aqui, ó, largura, altura e profundidade. O que é isso? Dimensões. Uma dimensão, largura, altura e profundidade. A forma vai mudar, com absoluta certeza. Por exemplo, a Terra. A Terra tem largura, tem altura e tem profundidade? Tem. Logo, ela tem uma massa. Ela tem 5 bilhões de anos, mas vai chegar um dia em que ela vai ser engolida pelo Sol, e vai, daqui bilhões de anos, tá bom? Mais 5 bilhões de anos, e ela vai se transformar em outra coisa. Aí voltamos à lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Agora, espiritualmente, sempre há eternidade. Por isso a nossa estada aqui na Terra sempre é muito rápida. Paremos para ver, meus irmãos, que a morte nos iguala a todos. Que é que, por exemplo, nesse mundo moderno, uma pessoa muito inteligente não é igual a uma pessoa que conhece pouca coisa. Ela leva uma enorme vantagem. Leva ou não leva? Alguém que fala 30 idiomas, que tem 20 doutorados. Sabe aquela pessoa que é um gênio? Por exemplo, um Einstein, que era muito inteligente. O Einstein não leva vantagem sobre alguém que não está alfabetizado, que não sabe nem escrever o nome? Vantagem intelectual. Leva ou não leva? Leva.
Você já viu pessoa que é muito humilde, muito espiritualizada, muito caridosa, e ela não tem uma vantagem espiritual de evolução muito maior sobre alguém que odeia? Tem. Quem tem um corpo físico perfeito, tem uma saúde perfeita, perfeito não existe, né? Mas só é saudável quem não foi examinado direito. Mas para quem tem um corpo físico muito assim treinado, é um atleta, ele não tem vantagens físicas sobre alguém que tem uma paralisia, sim ou não? Tem. Então, quem tem muito dinheiro, por exemplo, quem tem 1 bilhão de reais, 100 bilhões de reais, ele não tem. Esses dias eu vi um vídeo do Bill Gates falando que vai doar a fortuna dele, né? Vai doar mais de 90% da fortuna dele. E a pessoa falou, mas você vai doar tudo isso? E ele disse, tem um vídeo no YouTube, se eu doar 99% da minha fortuna, ainda me restam 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Isso dá uns 7 bilhões de reais se eu doar 99%. Então quem tem bilhões não tem vantagem sobre quem não tem um dinheiro para comer um pastel? Tem ou não tem? Tem. Então o mundo, materialmente, ele é cheio de vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens. O que é que iguala todo mundo? A morte. É ou não é? Então o recomeçar no mundo espiritual é igualado pela morte. Porque talvez o caixão seja diferente. Um caixão é de ouro, outro caixão é de prata, outro nem caixão tem, é jogado numa vala, mas a morte é exatamente a mesma. Por isso que todas as nossas conquistas na Terra, quando nós sofremos para conquistá-la, nós estamos alimentando uma ilusão mental. É uma ilusão mental. Todo tipo de poder na Terra, por mais poderoso, atraente e cobiçado que seja, não passa de uma ilusão da mente. Porque tenha você todo o sucesso do mundo. Imagine que tudo que você coloque a mão vire ouro. Imagine que tudo que concurso que você faça, você vai ganhar. Imagine que você seja a pessoa que mais amou, a pessoa que foi mais amada. Nós vamos morrer. Nós vamos partir. E por que existe isso, a morte física? Para a gente valorizar o eterno. Porque mesmo sabendo que vamos morrer, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Essa pergunta que fizeram uma vez para Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, o que mais me surpreende na humanidade é ver os homens perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E depois que ganharam o dinheiro que desejaram, tentar comprar agora a saúde que perderam. O que mais me surpreende na humanidade é ver os homens vivendo como se nunca fossem morrer e morrendo como se nunca tivessem vivido um dia sequer. Pensem nisso. Oi, Dayana Bonfim, a Lidiane, a Márcia Salles, a Cris Arras, a Fátima Miranda, a Fabiana Stoyanov, sejam todos bem-vindos. A Lígia Rodrigues, desde já separe seu copo com água. Todos nós também, meus irmãos. Todos nós. Então separe seu copo com água. Olha aqui minha garrafinha com água. Olha aqui meu copo com água, que a gente vai fazer oração. Olha a música já preparada aqui para oração daqui a pouquinho, tá bom? Selma Lúcia, boa noite. Agradecendo sempre por essas pessoas. Meus irmãos, daqui a pouquinho nós vamos orar. E na oração, enquanto eu estiver fazendo oração, você vai pensar nos seus entes queridos que partiram, tá bom? Todos nós temos entes queridos que partiram. Eu tenho muitos entes queridos que partiram. Você tem entes queridos que partiram. Eu tenho os meus avós
maternos e paternos que já partiram, eu tenho minha mãe que já partiu, eu tenho meu irmão mais novo que já partiu, você conhece pessoas que já partiram também, então a gente vai orar por eles, pedindo a Deus que possa abençoá-los, que possa protegê-los, que possa orientá-los. Tem gente que pergunta, o doutor Felipe Dias, a Sônia Pontalti, a Kátia 17, o René Luiz Rames, a Mauro, Lúcia Rocato, a Belle Ferreira, o nosso querido Marcelo Rossettini, sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa abençoar e proteger a todos. Então todos nós vamos experimentar duas coisas. A nossa própria partida, porque nós vamos partir, e a partida daqueles que nos antecederam na nossa própria partida. Todos nós. Não tem exceção. Qualquer pessoa que está escrevendo aqui, sem exceção, um dia vai partir. E quem não escreveu, também, Camolese, vai partir. E quem nem me conhece, está lá na China, lá na Índia, também vai partir. Então todos nós iremos partir. Mas tem outra coisa em comum que nós temos. Não partindo na maternidade. Nós vamos conhecer pessoas que partirão antes de nós. Esse, por incrível que pareça, é o ciclo da vida e não da morte. Então, se todos nós vamos partir, você concorda que quando nós usamos a razão, nós temos que aproveitar a nossa existência ao máximo na Terra? Porque nós vamos partir. E se eu vou partir e não vou levar nada, porque a pessoa pode até tentar dar um truque. Ela pode até tentar levar alguma coisa. Ué, mas já tentaram levar para o mundo espiritual? O Antigo Egito fez isso por milhares de anos. Você já ouviu falar de pirâmide do Egito? Nas pirâmides do Egito existem também túmulos, sarcófagos que não são em forma de pirâmide, mas ficou famoso as pirâmides. Vamos pegar lá, tem Luxor, que são várias, que não são pirâmides, são escavados na rocha, mas vamos pegar na cidade do Cairo as pirâmides de Kelps, Kefren e Miquerinos, em ordem crescente para decrescente. O que é aquilo ali? Um túmulo. O que é aquilo ali? Um túmulo. Vamos pegar coisa que não é pirâmide também? O Taj Mahal. Quem já ouviu falar do Taj Mahal na Índia? Uma construção lindíssima. O que é o Taj Mahal? Um túmulo. Um túmulo para enterrar uma pessoa, uma princesa, uma rainha. Tudo bem? Então, os antigos faraós, eles eram enterrados com os tesouros deles. Com ouro, com a cadeira de ouro, com o cetro de ouro, com o sapato de ouro, com a máscara de ouro, o caixão de ouro. As pirâmides eram fechadas de dentro para fora. Eu não sei como é que sai. Não sai, vai morrer lá dentro. Os últimos que fechavam morriam lá dentro. E quando se abria as pirâmides, foram saqueadas. A única que acharam foi a de Tutankhamon. Mas quando se abria as pirâmides, tinham saqueadores, tinha muito ouro. Por que colocar ouro dentro do caixão? Porque a pirâmide é um super caixão, é um super túmulo. É um super túmulo de um quarteirão de tamanho. Mas por que colocava ouro lá? Para ficar enfeitando um morto? Não, porque ele cria, na fé dele, que ele ia levar o tesouro para o mundo espiritual. Ele tinha certeza disso. Ele falava, eu sou milionário aqui, eu sou muito rico aqui. Logo, eu não quero chegar pobre no mundo espiritual. Então ele fazia réplicas dos soldados em estátuas e folheava de ouro, réplicas de cavalos, eram tudo réplicas, porque ele achava que isso, no mundo espiritual, tornaria seu cavalo novamente. Eu te pergunto, usando a sua razão, algum faraó conseguiu levar para o mundo espiritual todo esse tesouro, todo esse ouro? O que você vai responder junto comigo? Não, não conseguiu, mas eles tentaram, tanto não conseguiram que roubaram todo o tesouro. E o que não roubaram, do faraó Tutankhamon, que morreu novo, com 19 anos de idade, está lá a parte do tesouro, tudo no Museu do Cairo, no Egito. E um pouquinho assim o sarcófago na cidade de Luxor, onde estava o túmulo dele. Então não levou nada.
Ah, Camolese, tem gente que vai falar, mas esses faraós são tão bobos, não é? Aonde já se viu pensar que ia levar para o mundo espiritual essas coisas? Mas tem gente que acha que vai levar o cartão de crédito. Não é faraó, não está levando ouro, mas está com o cartãozinho de crédito ali, está com aquele dinheiro, está com aquela coisa, como se fosse levar para o mundo espiritual. É apegado às coisas. E toda pessoa apegada sofre no mundo espiritual. Por isso que muitos espíritos precisam de oração. E oração para quê? Oração de libertação. E não é libertação nossa aqui na terra, é libertação deles que morreram. É que quando a gente fala uma oração de libertação, a gente acha que é sempre para nós, né? Senhor, me liberta, me ampara, coisa. É sempre de lá para cá. Não, mas é daqui para lá. É oração por essas pessoas. Existem espíritos que desencarnaram em fazenda e sempre foram apegados àquela fazenda, era a única coisa que eles conheciam, que quando eles morrem, eles não têm a consciência do mundo espiritual e ficam ali naquela fazenda, ainda transitando de um lado para outro, capinando, cuidando da galinha, numa ilusão mental. Então existe muita ilusão mental no plano espiritual. Tem gente que já está desencarnado, claro, são exceções, há 50, 100, há 200 anos e acha que não desencarnou, que nem acredita em morte. E fica depois obsediando o local e obsediando pessoas. Tem como obsidiar um local, porque fica aquele espírito dali que acaba as energias não sendo boas, impregnando energeticamente, negativamente aquele local, geograficamente falando, e fica obsidiando também pessoas. Então o que nós precisamos? Orar por libertação. Então entenda bem uma coisa. Eu sei que é duro o que eu vou falar, mas o que eu vou falar aqui é a base, por exemplo, do budismo. Um dia eu já fiz uma live só sobre o budismo, só sobre a vida de Buda, eu dividi até em mais de uma live, acho que foram 3 lives que ficaram compridas. Resumindo é o seguinte, a causa do sofrimento humano, existem muitas causas, mas tem a principal, a causa das causas de todo o sofrimento humano chama-se apego. O apego é a ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que era somente transitório. Então, o apego é a maior causa de sofrimento humano e ele tenta transformar em permanente aquilo que era somente transitório. Então, tome muito cuidado. Use as coisas, mas não seja usado por elas. Dinheiro, aí vai uma lição para você. Dinheiro é um excelente escravo. Ele foi feito para ser seu escravo. Enquanto o dinheiro for seu escravo, você faz dele o que quiser. Dinheiro é um excelente escravo, mas é o pior de todos os senhores. Se você for escravo do dinheiro, você terá todo o dinheiro do mundo e vai dormir desassossegado, ansioso, porque sempre tem necessidade de mais. Por que tem necessidade de mais? Por causa do apego que tenta transformar em permanente aquilo que é transitório. Então, hoje nós vamos orar por todos esses espíritos que já nos antecederam no momento da morte. Meus irmãos, só para você ter uma ideia quanta gente é, cada 24 horas, lembre-se que nós somos 8 bilhões de pessoas aproximadamente no mundo, 8 bilhões na Terra, morrem, desencarnam, cada 24 horas, mais de 200 mil pessoas, no mundo, né, gente? No mundo, cada 24 horas desencarnam, partem da Terra, mais de 200 mil pessoas por dia, cada 24 horas. E você pode perguntar, mas Camolese, como é que o mundo aumenta de gente? Porque nasce mais do que morre. Morre 200 mil e nasce 250. Por isso. Então, oi a Pri Laboissière, Alessandra Radiuca, a Isanete Valini, a Solange Quilani. Portanto, nós vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. E quando eu orar, você pense
vai ter um momento que nós vamos dedicar a você pensar naquele seu ente querido, naquele seu parente querido, tudo bem? As pessoas perguntam para mim também, mas Camolese, e no cemitério? O morto está no cemitério? O corpo sim, né? Tanto que foi enterrado, que a gente chama aqui no Brasil de sepultado. Hoje também está tendo a cremação, mas mesmo a cremação a cinza coloca em algum lugar. Então a cinza é o corpo transformado, mas é o corpo. Então o corpo sim, mas o espírito não. Mas Camolese quer dizer que não existe espírito em cemitério? Existe com certeza. Você vai a família inteira, que o espírito gosta de orar lá no cemitério, onde é que o espírito vai? Na esquina, no cinema? Não, ele vai onde a família está, mas não por causa do cemitério, mas sim por causa das pessoas que estão orando por ele. Não sei se você entende. O que atrai o espírito não é a geografia, é o pensamento. Não é uma pedra o que atrai o espírito, é quem está em cima da pedra rezando. Deu para entender aqui mais ou menos? Então, por isso que no cemitério, quando as pessoas vão orar, nesse dia, vão muitos espíritos. Por quê? Porque eles estão lá sentados em cima do túmulo esperando? Não, porque todos os parentes foram lá. Mas se esses parentes orassem embaixo de uma árvore, orassem em casa, o espírito também ia para lá do mesmo jeito. Lembre-se, o que atrai os espíritos é os espíritos do bem. Os espíritos do mal são atraídos pela vingança. Os espíritos do bem pelo amor, pela compaixão, pela caridade e pela simpatia. Então, onde estiverem as pessoas que ele ama, ali ele estará presente. Oi, a Virgínia da Rosa, escura Marilene Faria. Vamos orar? A Milena, a Luísa Salermo, vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. E no momento da oração, você vai prestar atenção, nós vamos orar, minha querida Jurema Camolese, a Renata Silva Santos, a Sidneia Caparrós. Nós vamos então orar pedindo a Deus que abençoe todos os nossos entes queridos. Deixa eu beber mais um pouquinho de água aqui. Você separou sua água também? Para que possamos fazer a oração? Deixa eu beber um pouquinho. Vocês acompanharam então esses dias? Eu viajei bastante, mas já estou de retorno aqui. Eu tenho muito compromisso em São Bernardo do Campo, graças a Deus. Eu vou fazer, acho que é semana que vem. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado, né? É sábado. Na semana que vem uma terapia do perdão, mas é fechada para um grupo de pessoas. Não adianta fazer propaganda aqui porque é fechada para eles. Viajei bastante, fui para Aparecida para orar. É um local, as pessoas perguntam para mim, mas Camolese, tem gente que não pergunta, porque tem vergonha de perguntar, mas se você tiver a dúvida, mas você vai lá no negócio de Aparecida, que é católico? Vou, gosto, adoro, porque eu vou atrás de vibração. Eu sou como espírito desencarnado. Eu não me preocupo com a geografia, eu me preocupo com a vibração, com o pensamento. Onde tem muita gente orando, pagando promessa, rezando, com fé, pedindo a Deus. Você não acha que o lugar é bom? Claro que eu vou, eu não tenho essa separação de religião. Isso é tudo humano. Entenda bem, toda religião é boa, desde que conduza o homem ao bem. Tenho profundo respeito por todas as religiões, desde que faça o bem. Me sinto bem com todas elas. A Pri Labossière, vou também lá, as pessoas estão vibrando na fé excelente, com certeza. Você não vai me ver em local que não devo estar, mas em local assim, vou com muita alegria, com muita felicidade. Fui também a São José do Rio Preto, ontem, e hoje eu passei em Ribeirão. Ontem eu cheguei à noite em Ribeirão Preto, dormi lá. Viram o Estevinho brincando? Eu sempre posto coisas do Estevinho. E por que eu posto coisas? Não é postar por postar. Mas como ele é autista, eu posto a vida de uma criança autista. Posto quando ele tem limitações, posto algumas vezes quando ele tem crises, algumas vezes, e posto o avanço dele, sempre associando a terapia. As nossas lives sobre autismo voltarão em breve, esse ano ainda.
tá bom? Então, por isso que eu posto coisas do Estevinho. Olha o Estevinho comendo sozinho. Poxa vida, uma criança comer sozinha é tão normal para você, né? Que tem uma criança típica, mas uma criança típica que não segue aquele padrão. Pegar uma colher e comer sozinho, o Estevinho comer... A gente já teve que voltar de viagem. Uma vez estávamos em Poços de Caldas, Serra Negra, você ficou 3 dias em jejum, sem beber sequer leite, por causa da rigidez alimentar. Então isso tem autismo. Quando a gente pega ele comendo sozinho, falou, pera um pouquinho que eu vou filmar e eu vou mostrar. E o objetivo, o que é? Incentivar os pais de autistas a levarem seu filho para terapia, a assumirem, no caso de ter o laudo que o filho é autista, e para as pessoas que não têm parentes autistas conhecerem o que é, porque uma em cada 32 crianças no mundo hoje tem o autismo. Vamos orar pedindo a Deus bênçãos para você, para sua família. Deixa eu beber mais um copinho d'água. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, hoje, especialmente nessa noite, nós gostaríamos de dedicar essa oração aos nossos entes queridos, amigos, amigas, companheiros de jornada que já partiram para o plano espiritual. Pessoas que tivemos a felicidade de conhecer, outras nos geraram na condição de pai, de mãe, caminharam conosco na condição de parentes queridos. Outros eram amigos de escola, de trabalho, e que por um motivo ou outro partiram de retorno ao plano espiritual. Nós rogamos o teu amparo, a tua luz, a tua proteção a todos eles, Senhor. Aos nossos parentes, se tivermos um avô, uma avó, tios, um pai, uma mãe, no meu caso a minha mãe, Alice Pereira Camolese, que já partiu para o mundo espiritual, no caso meu irmão mais novo, o Cristiano Haddad Camolese, que essa pessoa agora pense nos seus entes queridos que partiram. E que onde eles estiverem, eles recebam essa oração como bálsamo de alívio, de paz e de luz para os seus caminhos. As tuas bênçãos nós rogamos pelos nossos amigos que já partiram para o plano espiritual. Pessoas que tivemos a felicidade de conhecer e de conviver. Eu tomo a liberdade de citar um deles, Senhor, que eu tive a felicidade de conhecer e de conviver, nosso querido Chico Xavier. Que ele receba do teu amor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a tua bendita luz, o teu divino amor. Que os nossos amigos que nos antecederam no momento da morte possam no mundo espiritual continuarem trabalhando no bem, e no momento da nossa partida, estarem lá para nos acolher.
Rogamos, Senhor, pela vida eterna de todos, pelas criancinhas que partiram, por aqueles que passaram poucos anos de vida na terra, nessa encarnação, mas que passaram o tempo necessário. Rogamos a tua misericórdia por aqueles que tentaram abreviar o tempo, os que se mataram, os espíritos suicidas, que chegaram no mundo espiritual como alguém que chega num país estrangeiro e esqueceu de levar o passaporte, chegam como clandestinos da espiritualidade. Que eles recebam o teu amor, a tua paz, e que tenham uma nova oportunidade na terra para valorizarem esta existência transitória, tão pequena, mas tão importante em aprendizado. Rogamos as tuas bênçãos a todos os espíritos de luz que estão no mundo espiritual, os anjos guardiões, os espíritos de luz, os mentores, os guias, os espíritos de luz, que nunca desistiram de nós. Que eles recebam também nesse instante o nosso agradecimento, as nossas vibrações e oração de reconhecimento por tudo que fizeram por nós, por todas as bênçãos recebidas. Senhor, rogamos para que esses mesmos espíritos, estando numa condição favorável, iluminada e poderosa no mundo espiritual, que eles voltem os seus olhos para nós e simpatizem-se com a nossa vida, amparando-nos nos gestos de caridade, de amor e de paz, para que sejamos instrumentos preciosos em suas mãos, cumprindo a tua vontade divina. Mais uma vez, Senhor, rogamos a tua luz, o teu amparo e a tua proteção a essa mãezinha, a esse paizinho, a essa filha, a esse ente querido, a esse amigo que já partiu no mundo espiritual e que agora essa pessoa pensa nela firmemente. Que ela receba como um jato de luz essas energias positivas, esta oração benfazeja, e possa sentir-se em paz, assim como nós nos sentimos em paz, e não obstante a saudade que nos invade o coração. Que o Senhor abençoe esse copo com água, essa garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do teu santo e divino Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, onde você estiver aí. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Oi, Isabel Vega, Sônia Pontal, Evangelina Braga, Keila Leteia Fernandes, Luizinha, Isanete Valini. Amanhã é domingo, 7 horas da noite, mais conhecido como 19 horas, teremos live novamente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa live, onde dedicamos toda ela aos nossos entes queridos que já partiram desse mundo, mas que continuam mais vivos do que a maioria de nós. Que Deus te abençoe e te proteja hoje, agora, aqui e sempre. Até amanhã, às 19 horas. Deus te abençoe.